Virtude e poder secretos. Mensagem de Thomas Brooks. Quando um homem encontra uma virtude e um poder tão secretos percorrendo seus deveres íntimos, ferindo e enfraquecendo sua amada corrupção, quebrando a força e o poder de seu pecado especial, fortalecendo seu coração de forma mais plena, resoluta e constantemente contra sua querida luxúria, à medida que desperta uma raiva maior, um ódio mais amargo e uma indignação mais feroz contra o sapo no peito, então certamente ele teve comunhão com Deus. Isaías 2:20. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que cada um fez para si, para adorar. No dia em que Deus levaria esses pobres corações à comunhão consigo mesmo, seus corações deveriam estar cheios de tanta raiva e indignação contra seus ídolos mais deliciosos e desejáveis, que eles deveriam tomar não apenas aqueles feitos de árvores e pedras, mas até mesmo seus ídolos mais desejáveis, ídolos preciosos e caros, aqueles que eram feitos de prata e ouro, e os lançaram às toupeiras e aos morcegos para notarem seu horrível ódio e indignação contra eles. A idolatria era o pecado querido dos judeus. Seus corações ficaram tão afetados e encantados com seus ídolos que eles não se importaram com o que gastaram com eles. Isaías 46:6. Eles esbanjam ouro na bolsa e pesam prata na balança, e contratam um ourives, e ele faz dele um deus. Eles caem sim, eles o adoram. A palavra aqui usada para pródigo, em hebraico, significa desperdiçar adequadamente ou gastar descontroladamente. Eles desprezaram tanto seu tesouro que não se importaram com o que gastavam em seus ídolos. Deus deu-lhes ouro e prata como penhores de seu favor e generosidade, e eles os esbanjaram sobre seus ídolos como se Deus os tivesse contratado para serem maus. Mas quando Deus vier e levar esses pobres desgraçados para uma comunhão íntima e próxima com Ele mesmo, então você encontrará sua ira e raiva se levantando contra seus ídolos, como você pôde ver em Isaías 30, versículos 19-21. A sua comunhão com Deus é mais do que insinuada, mas observe Isaías 30:22. Então você contaminará seus ídolos revestidos de prata e suas imagens cobertas de ouro. Você os jogará fora como um pano menstrual e dirá a eles: fora com você. Ninguém contamina, desfigura, detesta e desonra seus ídolos como aqueles que são levados à comunhão com Deus. A comunhão com Deus fará com que o homem jogue fora, como um pano menstrual, aqueles mesmos ídolos nos quais ele mais se deleitou e pelos quais mais se agradou e se apaixonou. Os ídolos eram o pecado íntimo de Efraim. Oséias 4:17. Efraim está unido, ou colocado, como diz o hebraico, aos ídolos, deixe-o em paz. Mas quando você encontrar Efraim em comunhão íntima com Deus, como você faz em Oséias 14:4-7, então você encontrará outro espírito sobre ele. Oséias 14:8. Efraim dirá: o que devo fazer mais com ídolos? Já tive muito a ver com eles, nunca mais terei que fazer com eles. Como a minha alma os detesta e abomina e se levanta contra eles. Como é que agora os detesto e abomino mais do que nunca antes os amei ou me deleitei com eles. Após o retorno dos judeus da Babilônia, eles odiaram e abominaram tantos ídolos que, no tempo dos romanos, preferiram morrer e permitir que a águia, que era a insígnia imperial, fosse instalada em seu templo. Embora os deveres secretos sejam fracos em si mesmos, ainda assim, quando o homem tem comunhão com Deus neles, eles se mostram extremamente poderosos para derrubar fortalezas e imaginações vãs, e toda coisa e pensamento elevado que se exalta contra o conhecimento de Deus, segundo aos Coríntios 10, versos 4-5. Quando um homem sai de seu armário com um coração mais pleno e firmemente contra todos os pecados conhecidos, mas especialmente contra o seu pecado íntimo, seu pecado querido, sua Dalila com quem ele mais brincou e se divertiu, e que ele abraçou com prazer e deleite em seu seio,
então certamente ele teve comunhão privada com Deus. Depois de Moisés ter desfrutado de 40 dias de comunhão privada com Deus no monte, como seu coração se elevou e sua ira se acendeu contra o bezerro derretido que seu povo havia feito. Êxodo 32, versos 19 e 20. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e a dança, sua ira se acendeu e ele jogou as tábuas de suas mãos, quebrando-as ao pé da montanha. Eles o fizeram e queimaram no fogo. Então ele o reduziu a pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. Moisés nunca teve comunhão mais íntima com Deus do que agora, e nunca demonstrou tanto zelo santo, raiva e indignação contra o pecado como agora. Quando um homem sai do monte dos deveres secretos com maior ódio, raiva, ira e indignação contra os pecados do peito, os pecados queridos, os pecados da pele, que antes lhe eram tão caros quanto a mão direita ou o olho direito, ou como a Dalila foi para Sansão, ou Herodias para Herodes, ou Isaque para Abraão, ou José para Jacó, então certamente ele teve comunhão com Deus nesses deveres. Quando um homem descobre que seus amados pecados, suas Dalilas, que, como o príncipe dos demônios, ordenam que todos os outros pecados caiam diante de seus deveres íntimos, como Dagon caiu diante da arca ou como Golias caiu diante de Davi, então certamente ele tem comunhão com Deus neles. Plínio escreve sobre algumas famílias que tinham marcas secretas em seus corpos, peculiares àquelas daquela linhagem. Certamente não existem pessoas, mas têm algum pecado ou pecados, algumas marcas secretas em suas almas que podem de uma maneira peculiar ser chamadas de suas. Agora, quando em deveres privados eles encontram a inclinação de seus corações e os propósitos, resoluções e inclinações de suas almas mais elevadas, inflamados e opostos a estes, eles podem concluir com segurança e conforto que tiveram comunhão com Deus neles. Ó senhores, não há pecado íntimo tão doce ou lucrativo pelo qual vale a pena queimar no inferno ou pelo qual vale a pena ser excluído do céu. E, portanto, em todos os seus deveres e serviços privados, trabalhe neles por aquela comunhão com Deus que pode quebrar o pescoço e o coração de seus pecados mais íntimos. Quando Dário fugiu diante de Alexandre, para poder fugir mais rápido do perigo, ele jogou fora a enorme coroa da cabeça. Como sempre você estaria salvo do perigo eterno. Jogue fora seus ídolos de ouro e de prata. Jogue fora seus pecados íntimos, suas queridas luxúrias. Toda a vida do homem é apenas uma morte prolongada. Assim que o homem começa a viver, ele começa a morrer. A oração secreta inclina docemente e dispõe fortemente o cristão para todos os outros deveres e serviços piedosos. A oração privada é uma chave de ouro para desvendar os mistérios da palavra para nós. O conhecimento de muitas verdades escolhidas e abençoadas são apenas os resultados da oração privada. A palavra habita mais ricamente em seus corações, aqueles que mais derramam seus corações diante de Deus. Certamente aquele cristão que em oração privada se encontra mais aos pés de Jesus Cristo, ele compreenderá a maior parte da mente de Cristo no Evangelho e terá a maior parte do céu e as coisas de sua própria paz trazidas para seu coração. Não há culto em que os cristãos tenham uma comunhão tão próxima, familiar e amigável com Deus como na oração privada. Nem há nenhum serviço em que Deus se deleite mais em tornar conhecidas sua verdade e fidelidade, sua graça e bondade, sua misericórdia e generosidade, sua beleza e glória às pobres almas, do que em oração secreta. A oração privada coroa a Deus com a honra e a glória devidas a seu nome. E Deus coroa a oração privada com uma revelação daquelas abençoadas e pesadas verdades aos seus servos, que são um livro selado para outros. Uma hora de comunhão com Deus no quarto é preferível à maior e melhor companhia do mundo. Um homem cuja alma está familiarizada com Deus num quarto, num buraco, atrás da porta ou num deserto, num covil,
numa masmorra, encontrará mais prazer real, mais deleite escolhido e mais contentamento completo do que no palácio de um príncipe. Nosso Pai Celestial ouve e observa nossas orações particulares e reprime todas as nossas lágrimas secretas. Ele não é um estranho aos nossos desejos íntimos, lutas, respirações, fome e sede. Ele adora encher as asas da oração privada com as bênçãos mais doces, escolhidas e principais. Os santos muitas vezes se reúnem com o melhor vinho e com os mais fortes licores, quando estão a sós com Deus. Todas as lágrimas nunca serão totalmente enxugadas dos nossos olhos até que todo o pecado seja totalmente removido dos nossos corações. A própria alma da oração reside no derramamento da alma de um homem no seio de Deus. A oração nada mais é do que expirar diante do Senhor aquilo que primeiro foi soprado em nós pelo Espírito do Senhor. A oração nada mais é do que uma escolha, uma comunhão livre, doce e familiar da alma com Deus. Alguns santos nunca tiveram tanto do céu trazido aos seus corações como quando estiveram com Deus em oração privada. Oh, as manifestações secretas do amor divino, os beijos secretos, os abraços secretos, as influências secretas, a comunhão secreta com Deus que muitos cristãos preciosos tiveram nos lugares mais solitários. Amém.